Você já se sentiu fraco espiritualmente? Como se estivesse em uma batalha invisível que consome suas forças, e mesmo assim, ninguém ao seu redor percebe o que está acontecendo dentro de você? Às vezes, enfrentamos lutas tão silenciosas que nem conseguimos colocar em palavras. É como se faltasse força até mesmo para orar, para clamar ou simplesmente para acreditar que as coisas vão melhorar. Mas a verdade é que, mesmo nesses momentos de silêncio e fragilidade, existe uma presença que não te abandona. Uma presença que intercede por você, mesmo quando você não tem forças para interceder por si. Hoje, neste devocional, nós vamos mergulhar profundamente no entendimento do que significa ter o Espírito Santo ao nosso lado. E mais do que isso, dentro de nós, lutando nossas batalhas silenciosas, espirituais e muitas vezes invisíveis. O apóstolo Paulo nos revela uma verdade poderosa em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa não é apenas uma promessa bonita, é uma declaração espiritual real, que nos revela o quanto Deus se importa com nossas dores mais profundas, aquelas que nem conseguimos verbalizar. Ele não espera que você tenha as palavras certas. Ele só espera que você entregue o seu coração. Por isso, antes de irmos adiante nesse estudo, vamos fazer uma oração sincera, que entrega o controle ao Espírito Santo e pede a direção dele neste momento de comunhão. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante de ti neste momento, com o coração aberto e sedento por tua presença. Sei que em muitas situações não consigo nem mesmo expressar o que sinto. Às vezes me faltam palavras, me falta direção, me falta força. Mas hoje eu te convido a habitar em mim, a falar comigo por meio deste devocional. Que não sejam apenas palavras bonitas, mas que cada frase toque o mais profundo da alma de quem escuta. Que este seja um momento santo, um encontro real contigo. Espírito Santo, revela a tua verdade, fortalece o cansado, consola o abatido e guia os teus filhos à vitória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora que o nosso coração foi alinhado com o céu, vamos caminhar juntos para entender como o Espírito Santo age, especialmente nos momentos de maior fraqueza, e como ele intercede por você de forma sobrenatural. Agora, que já abrimos nosso coração com uma oração sincera e entendemos que o Espírito Santo está presente em nossas fraquezas, é hora de mergulharmos ainda mais fundo no que a palavra de Deus nos revela sobre essa intercessão sobrenatural. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas você já parou para refletir no que isso significa, de forma prática, na sua vida? Essa expressão, usada por Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, carrega um peso espiritual tremendo. Paulo está dizendo que mesmo quando você não consegue orar com palavras, o Espírito Santo ora por você. Não é apenas que ele entende sua dor, ele a leva até o Pai em oração. Ele articula aquilo que está travado em seu peito e traduz suas lágrimas em linguagem espiritual. Isso é mais que empatia divina, é ação direta do céu a seu favor. Pense em quantas vezes você enfrentou lutas internas, angústias que nem você sabia explicar. Lutas na mente, no coração, uma confusão de sentimentos que parecia não ter saída. Nesses momentos, o Espírito Santo entra em cena como um advogado que se levanta e diz: "Deixe comigo. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Eu vou interceder por você." E ele faz isso com gemidos que não podem ser expressos em palavras humanas. Ou seja, não é uma oração qualquer. É uma intercessão profunda, que vai além do nosso entendimento, mas que atinge o coração do Pai. E o mais bonito disso tudo é que essa intercessão é constante. O Espírito Santo não intercede por você apenas quando você pede. Ele intercede até quando você esquece de pedir. Ele intercede quando você está dormindo, quando está dirigindo, quando está cansado demais para dobrar os joelhos.
Ele conhece as guerras que você trava, inclusive aquelas que você já nem fala mais com ninguém. Essa é a certeza que precisamos guardar no coração. Não estamos sozinhos nas batalhas espirituais. E o Espírito de Deus não apenas está ao nosso lado, ele luta por nós com autoridade, sabedoria e poder. E quando ele intercede, as correntes são quebradas, o jugo é despedaçado, e a paz de Deus começa a invadir novamente a nossa alma. Por isso, se você está sendo abençoado por esse estudo e deseja se aprofundar ainda mais na palavra, convidamos você a conferir os materiais de estudo que estão na descrição deste vídeo. São recursos preparados com muito cuidado e base bíblica, que vão fortalecer sua caminhada espiritual e, ao mesmo tempo, apoiar o nosso canal a continuar produzindo conteúdos como este. Clique, confira e nos ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora que entendemos a ação profunda da intercessão do Espírito Santo, no próximo capítulo vamos refletir sobre como discernir a voz do Espírito em meio ao barulho do mundo, para que possamos ser guiados por ele em todas as nossas decisões. Agora que compreendemos a profundidade da intercessão do Espírito Santo, é natural que o próximo passo seja aprender a discernir sua voz. Porque de nada adianta saber que o Espírito fala, se não aprendermos a reconhecer quando ele está falando. Vivemos em um tempo onde vozes nos cercam por todos os lados. Redes sociais, opiniões humanas, pensamentos confusos, ruídos emocionais. E em meio a tanto barulho, o que mais precisamos é silêncio espiritual e discernimento bíblico. A palavra de Deus nos orienta claramente sobre isso. Em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: As minhas ovelhas, perceba. O segredo está em ouvir a voz de Jesus. E como ouvimos essa voz nos dias de hoje? Através do Espírito Santo que habita em nós. Ele fala ao nosso coração. Ele confirma com a palavra. Ele testifica a verdade dentro de nós. Mas aqui está o ponto importante. O Espírito nunca vai contrariar a Bíblia. Nunca. Se a voz que você está ouvindo te leva de um caminho que contraria os ensinamentos da palavra, então não é a voz do Espírito. É a voz da carne, da emoção, ou até mesmo uma seta do inimigo tentando te confundir. O discernimento começa com intimidade. E intimidade se constrói com o tempo. Você não reconhece a voz de alguém com quem não convive. Mas se você caminha com o Espírito diariamente, se você ora, medita na palavra, se você silencia o barulho exterior para ouvir a direção interior, então você aprende a identificar com clareza. Isso aqui é o Espírito Santo falando, comigo. O Espírito Santo fala de várias formas, através da leitura bíblica, durante a oração, com uma paz que invade o coração em momentos de decisão, ou até mesmo usando pessoas cheias do Espírito para trazerem uma palavra profética ou de sabedoria. Mas é necessário estar espiritualmente sensível. E isso se conquista com disciplina espiritual. Jejum, oração, estudo da palavra, arrependimento genuíno. Tudo isso afina o nosso espírito e nos torna mais aptos a ouvir a voz de Deus. E aqui está algo poderoso. Quanto mais você obedece à voz do Espírito, mais ele te guia. Mas quanto mais você ignora, mais confuso o seu coração se torna. A Bíblia nos alerta que o Espírito pode ser entristecido. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30, está escrito: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, ele é sensível. E se constantemente ignoramos sua direção, nossos ouvidos espirituais começam a se fechar. Por isso, o discernimento não é apenas sobre ouvir, mas também sobre obedecer. Cada sim que você dá para o Espírito é um passo mais perto da vontade de Deus. E em tempos como os nossos, discernir a voz do Espírito é uma arma de proteção. É ele que te impede de cair em armadilhas, que te livra de relacionamentos tóxicos, de negócios errados, de caminhos que parecem certos, mas terminam em frustração. O Espírito Santo é o conselheiro perfeito. Mas ele só guia quem se deixa guiar. Então,
que hoje você tome a decisão de buscar esse discernimento com mais intensidade, de silenciar o mundo para ouvir o céu. Porque quem ouve o Espírito, não, anda em confusão, anda em paz, mesmo em meio à guerra. E falando em guerra, no próximo capítulo, vamos entender como o Espírito Santo nos fortalece espiritualmente para as batalhas da vida. Porque ele não apenas guia, ele capacita. Prepare-se para entender como vencer o combate com as armas certas e com o auxílio do Espírito de Deus. Se há algo que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, são as batalhas. Elas surgem de muitas formas: enfermidades, crises familiares, perseguições, perdas, ansiedade, depressão, opressão espiritual, tentações intensas. E é justamente nesse cenário que o Espírito Santo revela uma das suas funções mais preciosas: ser a força invisível que nos mantém de pé quando tudo ao redor diz que deveríamos ter caído. A palavra nos mostra isso de maneira clara. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, lemos: Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Veja a expressão, nos ajuda em nossa fraqueza. Isso não é poético. É uma verdade espiritual profunda. O Espírito Santo não é um observador distante. Ele é o nosso ajudador presente. Ele entra na batalha conosco. Ele nos dá sabedoria quando tudo parece confuso. Ele nos fortalece quando as emoções estão prestes a nos trair. Ele nos levanta quando o desânimo tenta nos derrubar. Ele sussurra: não desista, no exato momento em que tudo parece perdido. E a pergunta que surge aqui é: como isso acontece na prática? Primeiro, ele nos lembra das promessas de Deus. O Espírito Santo faz com que as palavras da Bíblia saltem diante de nós com um novo poder. Um versículo que você já leu dezenas de vezes, de repente, se torna um escudo contra o medo. Porque o Espírito vivifica a palavra. Ele a transforma de letra em vida. Segundo, ele nos dá coragem sobrenatural. Quando estamos diante de decisões difíceis, ameaças ou oposição, é o Espírito que gera ousadia. Lembre-se de Pedro. Antes do Espírito, era um homem frágil, que negou Jesus. Depois do Pentecostes, tornou-se um leão, pregando com intrepidez diante das autoridades, mesmo sob risco de morte. Esse é o poder do Espírito: transformar covardes em guerreiros espirituais. Terceiro, o Espírito nos ensina a usar armas espirituais. Em Efésios capítulo 6, Paulo descreve a armadura de Deus. E entre os itens espirituais, ele diz: orando, em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. A oração no Espírito é uma arma de guerra. Não é repetição vazia. É fogo vivo saindo da sua boca. Quando oramos com a ajuda do Espírito, entramos no campo de batalha espiritual como soldados armados. O inferno treme diante de crentes que oram no Espírito, porque essa oração não nasce apenas da mente, mas da conexão direta com o trono de Deus. E talvez você esteja enfrentando um combate agora. Talvez o cenário da sua vida pareça um campo de guerra, mas eu quero te dizer com autoridade espiritual: você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. Ele te capacita, ele te sustenta, ele te unge para resistir ao dia mau. O apóstolo Paulo sabia disso. Foi por isso que ele pôde dizer em Filipenses 4, versículo 13: tudo posso, naquele que me fortalece. Essa força não vem da carne, não vem da motivação humana, não vem de frases de efeito. Essa força vem do Espírito Santo que habita em nós. Ele é o combustível da nossa perseverança. É por ele que conseguimos continuar, mesmo quando todos ao redor desistem. Ele é o fôlego da nossa resistência espiritual. E assim, passo a passo, o Espírito nos transforma em verdadeiros vencedores espirituais. Não porque não enfrentamos lutas, mas porque lutamos com ele ao nosso lado. No próximo capítulo, vamos aprofundar ainda mais essa jornada. Vamos ver como o Espírito Santo não só nos fortalece, mas também nos transforma por dentro.
produzindo frutos que revelam a sua presença e moldam o nosso caráter. Até aqui nós entendemos que o Espírito Santo nos consola, nos guia e nos fortalece nas batalhas da vida. Mas há uma obra ainda mais profunda que ele realiza: a transformação do nosso interior. Ele não está apenas interessado em resolver os problemas à nossa volta. Ele quer nos moldar, nos purificar, nos renovar. O maior milagre que o Espírito realiza não está fora, está dentro. Essa transformação é visível através do que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo escreve: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Preste atenção. Não são frutos no plural, como se cada qualidade fosse separada. É um único fruto com muitas facetas. Um fruto que nasce da presença viva e ativa do Espírito em nós. Ele não apenas nos ajuda a vencer as batalhas, ele nos transforma em pessoas que não precisam mais guerrear contra certas coisas, porque já foram libertas por dentro. A pessoa cheia do Espírito passa a reagir diferente diante das dificuldades. Onde antes havia ira, agora há domínio próprio. Onde antes havia medo, agora há paz. Onde havia egoísmo, nasce o amor. Essa transformação não acontece de uma só vez, mas é contínua, constante, e fruto da comunhão diária com o Espírito Santo. E essa obra é tão profunda que Jesus diz em João, capítulo 7, versículos 38 e 39, Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse a respeito do Espírito. Veja, do seu interior. A fonte está dentro. A mudança começa por dentro. E esse rio de vida que flui do seu coração transforma tudo ao redor. Você se torna uma fonte de paz num ambiente de caos. Uma fonte de esperança em meio à desesperança. Uma fonte de sabedoria, mesmo sem ter estudado teologia. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Ele é a fonte. Essa transformação é o que define um cristão maduro. Não é quem sabe mais versículos decorados. Não é quem canta mais alto no culto. É quem deixa o Espírito moldar o seu caráter. A verdadeira vitória espiritual é ser cada vez mais parecido com Cristo. E isso só é possível pela ação do Espírito. E à medida que ele vai moldando o nosso interior, a nossa vida vai sendo ajustada aos propósitos de Deus. Passamos a orar com mais sinceridade, a perdoar com mais facilidade, a amar com mais profundidade. A nossa caminhada cristã deixa de ser uma rotina religiosa e se torna um relacionamento real e transformador com o Deus vivo. E assim, nos preparamos para o nosso último capítulo, onde vamos falar sobre como o Espírito Santo nos capacita para viver em vitória todos os dias, não apenas quando tudo vai bem, mas também nos dias maus, nos vales, nas tempestades. Ele nos ensina a permanecer firmes e vitoriosos, até o fim. Quando pensamos em vitória espiritual, é comum imaginar grandes conquistas, momentos de glória, bênçãos recebidas. Mas a verdadeira vitória, à luz da palavra de Deus, vai muito além disso. Vencer com o Espírito Santo significa permanecer firme. Significa continuar caminhando, mesmo quando os ventos são contrários. Significa ser fiel, mesmo quando tudo diz para desistir. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, está escrito: Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa declaração poderosa nos revela que a vitória não depende das circunstâncias. O mais que vencedor não é aquele que nunca enfrenta lutas, mas o que vence mesmo nas lutas, por meio de Cristo e pela ação do Espírito em nós. E essa vitória se manifesta todos os dias, nos pensamentos que você controla, nas palavras que você escolhe, nas atitudes que refletem o caráter de Cristo. O Espírito Santo é quem sustenta a sua fé quando ela começa a vacilar. Ele traz à sua memória as promessas de Deus quando tudo parece incerto. Ele fortalece sua alma nas madrugadas de choro.
e te levanta quando o desânimo tenta te esmagar. Ele te faz lembrar que você não está sozinho, que Deus está contigo, mesmo nos desertos, mesmo nas cavernas da alma. Em Efésios, capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Cada peça daquela armadura, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, representa aspectos da vida cristã que só conseguimos manter firmes com a ajuda do Espírito Santo. Ele é quem nos veste espiritualmente para o combate diário. E há um segredo importante aqui. A vitória começa antes da batalha. Ela começa na intimidade, no secreto, na oração, na meditação da palavra. É ali que o Espírito Santo te prepara. É ali que ele te fortalece. Quando você sai para o dia, já está vestido com a armadura, já está cheio do Espírito. E o inimigo pode até tentar te abalar, mas você não cai mais com facilidade. Viver em vitória com o Espírito Santo é viver em constância. É aprender a ouvir a voz dele todos os dias. É permitir que ele dirija suas decisões, ilumine seus caminhos e ministre paz nos momentos de turbulência. Ele te capacita, te renova, te molda, e quando você menos percebe, a vitória já se manifestou. Às vezes em silêncio, às vezes discretamente, mas sempre com frutos duradouros. Por isso não viva mais no automático. Busque a presença do Espírito Santo com sede e entrega total. Aprenda a caminhar em obediência à sua voz. E você vai descobrir o que significa de verdade vencer todos os dias com a força que vem do alto. Agora, vamos ao momento mais importante deste devocional. A oração final. Um tempo de entrega, consagração e busca por essa intimidade com o Espírito que transforma, guia e fortalece. Prepare seu coração. Em nome de Jesus, nós nos colocamos agora em tua presença, com reverência, com temor e com o coração completamente rendido diante da tua majestade. Obrigado, Senhor, por cada palavra liberada neste devocional. Obrigado, porque o teu Espírito Santo nos conduziu em cada versículo, em cada reflexão, em cada verdade revelada. Pai, nós reconhecemos que sem o teu Espírito Santo, nada podemos fazer. Reconhecemos que muitas vezes tentamos lutar com as próprias forças, que tomamos decisões baseadas em emoções e que enfrentamos guerras espirituais sem a armadura correta. Mas hoje, Senhor, nós declaramos que queremos viver totalmente dependentes da tua voz, da tua direção, da tua unção. Espírito Santo, nós te convidamos agora para ocupar todos os espaços do nosso coração. Vem habitar, vem moldar, vem limpar, vem encher com o teu fogo purificador. Remove toda dúvida, toda ansiedade, todo medo, toda resistência que nos impede de viver uma vida plena em Cristo. Renova em nós a mente, os pensamentos, os sentimentos. Que o teu fruto, amor, paz, domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, alegria, paciência e longanimidade seja evidente em nossa conduta diária. Senhor, eu oro por cada pessoa que acompanhou esse estudo. Tu sabes o que cada um tem enfrentado. Tu vês o cansaço, o abatimento, o peso da batalha que às vezes parece maior do que as forças disponíveis. Mas agora, Pai, derrama poder do alto sobre essa vida. Reacende o ânimo. Levanta aquele que está prostrado. Fortalece o joelho que vacila. Dá discernimento espiritual para reconhecer o agir do inimigo e ousadia para resistir no dia mau. Espírito Santo, ativa dons que estavam adormecidos. Derrama sabedoria, visão espiritual, capacidade de discernir as estações e as estratégias. Celestiais, guia-nos em toda a verdade. Ensina-nos a orar, a vigiar, a amar, a perdoar. Ensina-nos a guardar o coração, a escolher o silêncio no tempo certo e a falar com graça no momento oportuno. Que o teu fogo venha agora sobre cada casa representada neste momento de oração.
Que toda opressão espiritual caia por terra. Que toda barreira contra o avanço da fé seja destruída. Que toda seta de confusão, divisão, medo ou incredulidade seja quebrada agora, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, eu profetizo vitória na vida espiritual de cada irmão e irmã, que eles passem a caminhar em níveis mais profundos de intimidade contigo. Que não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que o amor pelo estudo das Escrituras cresça a cada dia. Que as madrugadas sejam transformadas em momentos de adoração e busca. Que os desertos se tornem jardins de revelação. Que os vales escuros revelem a glória da tua presença. E agora, Pai, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pela cruz, pela graça, pela salvação e por nos enviar o Espírito Santo como nosso consolador, conselheiro e guia. Sabemos que a jornada é longa, que há desafios, mas também sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Selamos essa palavra no nosso coração e declaramos que viveremos cheios do teu Espírito, guiados pela tua mão, capacitados pela tua força. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.